Olá pessoal, tudo bem? Você já sentiu medo, com certeza. Medo é uma emoção importante, uma emoção que deve realmente existir, que configura as emoções humanas. Mas será que viver com esse medo constantemente é uma boa? Você deve estar se perguntando o que é que tem a ver esse vídeo com o canal, com a nossa proposta de trabalho. Ela tem tudo a ver e eu vou te explicar ao longo do processo o que é que vai acontecer aqui. Quero te passar assim, uma explicação bem detalhada, bem profunda sobre o que acontece com o organismo humano quando se tem a sensação de medo. Medo, na verdade, é uma emoção, é um estado emocional normal, como eu acabei de te falar, que é importante que exista, por exemplo, quando o animal se encontra acuado, quando o animal se encontra ameaçado, ele tende a ter medo e esse medo modifica quimicamente o corpo. Quando nós temos medo, automaticamente o nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino prepara o corpo da gente ou qualquer outro animal que esteja acuado da mesma forma para reagir, para fugir, para correr, para lutar, para brigar, enfim, para ter uma atitude de defesa da sua vida, defesa de si ou defesa dos animais, defesa dos filhos, das crias, enfim, aquela sensação de defesa que você vai sentir. A questão é que, como eu te falei, esse medo ele vai ativar o nosso cérebro a trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Quando se tem medo, nós automaticamente temos que uma reação que parte de uma área cerebral chamada hipotálamo. Essa área vai estimular uma glândula que é a chamada glândula mestra, né, que é a hipófise. É uma glândula que coordena várias funções aí no nosso organismo. E aí automaticamente a hipófise ela vai liberar fatores, vai liberar hormônios que vão também estimular essas glândulazinhas aqui que você pode ver nesse desenho. Esse meu desenho aqui meio maluco, aqui é o rim e aqui é a glândula suprarrenal, né? Quando nós temos obviamente dois rins e duas suprarrenais. Então o que é que vai acontecer? No momento em que essas suprarrenais são ativadas pela hipófise, elas vão começar a liberar um hormônio típico do estresse, que é o cortisol, que vai preparar o nosso corpo para a luta, para a fuga, mas sobretudo também a adrenalina. Entenda que a adrenalina, ela, né, vou colocar aqui assim, ó, a adrenalina. A adrenalina ela vem da parte central da suprarrenal. Então eu tenho aqui a suprarrenal, ela vem da parte central que eu vou chamar de parte medular. E o cortisol vem do córtex, daí o nome cortisol de córtex, né? Faz todo sentido. Então o que é que vai acontecer? Essa adrenalina e esse cortisol estão preparando todo o fluxo sanguíneo que iria, no caso, irrigar o meu cérebro e manter inteligente, para estar mandando tudo para a musculatura. Para quê? Para que a minha musculatura fique forte, para que eu possa bater, para que eu possa reagir, para que eu possa sair da situação em que eu estiver envolvido. É por isso que a inteligência vai ter uma queda no momento do medo. Então já imaginou se você está com medo? O seu cérebro ele não vai distinguir se você está com medo de uma barata, de um dinossauro ou do seu chefe, não. Ele tem medo. E aí como ele tem medo, automaticamente a nossa sensação de inteligência cai. Agora o que é que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tudo. Imagine que você trabalha numa situação de estresse, né? Na situação de estresse onde você libera essa química hormonal aqui negativa. Nessa situação de estresse, automaticamente você vai ter redução de inteligência e a sua produtividade, a sua criatividade não fica boa. Eu não sei se você já tentou escrever algum artigo, mas, por exemplo, enquanto eu escrevo um artigo para a internet ou para a FM, a qual eu tenho a participação, a coluna, ou quando eu escrevia mesmo meu livro, nos dias em que eu tinha alguma chateação, sei lá, eu vi alguma coisa fora do lugar e aquilo mexeu com o meu estado emocional, enfim, qualquer tipo de chateação mínima que seja, já deixa a gente sem ter a perfeita criatividade e a perfeita inteligência para conseguir escrever um texto. É impressionante como a gente não consegue fazer isso estando de mau humor. A gente não tem produtividade estando de mau humor. Então, se você vive de mau humor, se você vive zangado, se você vive pé da vida, isso com certeza está afetando o teu estado emocional, está afetando a maneira com a qual você reage às coisas, está afetando a tua inteligência, está afetando também o teu bolso. Porque o teu resultado vem do quanto você é capaz de ser criativo, de explorar uma situação, de ser proativo. Então, uma outra coisinha básica, a nossa imunidade também cai. Sabe esse hormônio que eu falei aqui para você, o cortisol? Pois é, ele é um hormônio imunossupressor. Pacientes que tomam cortisol por problemas inflamatórios são pessoas que têm uma queda na sua imunidade. Tá? Então, obviamente, essa queda na imunidade vai te fazer ficar suscetível a infecções, vírus, bactérias, enfim, todos os organismos que podem causar algum tipo de bloqueio na nossa saúde. Bom, uma outra coisa importante é que assim, o córtex pré-frontal, que é uma estrutura do lobo frontal do nosso cérebro, ele é responsável pelo planejamento e execução. Então, se eu estou planejando, quando terminar essa aula aqui,
esse vídeo. Se eu estiver planejando botar a câmera no computador e tirar o vídeo e postar no YouTube e não sei o que mais lá e tal, então eu estou tendo aqui toda uma ideia, todo um planejamento. Quem está fazendo isso para mim é o córtex pré-frontal. Então, quando eu tenho medo, cai também o fluxo sanguíneo que vai aqui para o córtex pré-frontal e, consequentemente, a minha capacidade de planejamento vai ficar bem conturbada, bem difícil de acontecer. Uma outra coisa é o sono. Para que a gente dorme, né? Tem gente que fala, não quero saber não, só quero dormir, não quero saber o porquê. Bom, mas enfim, a gente dorme para poder repor o nosso organismo, para repor líquidos, repor eletrólitos, repor hormônios, neurotransmissores, neurohormônios. Então é importante esse estado de sono, é importante que você tenha de 6 a 8 horas de sono por dia. Então quando você está estressado, está com medo, tem essa química negativa que eu te falei aqui, automaticamente você vai ter o comprometimento do seu sono. E aí, não conseguindo dormir bem, qual é a consequência? Você sabe muito bem. Quando você teve uma noite que você não dormiu, ou porque estava preocupado, ou porque passou a noite numa festa, como é que você fica no dia seguinte? Sonolento, com facilidade de errar. Se você tiver uma reunião no dia seguinte, vai ser uma reunião perdida. Se você estiver dirigindo, é a maior chance que você tem de bater o carro, né? No Japão, por exemplo, as fábricas têm sensores de rosto, porque nós expressamos o nosso estado emocional no nosso rosto, nas nossas microexpressões. Então, no Japão, já tem uma tecnologia em muitas fábricas que você chega, a câmera filma, identifica a tua expressão facial. Se estiver negativa, significa dizer que você está com um alerta que pode ter um acidente naquele dia. Então, você é encaminhado para casa. Alguns médicos também recomendam que os seus pacientes não estejam estressados próximos a reuniões. Por exemplo, existe um médico da Universidade de Stanford, Dr. Conras, que ele não opera nenhum paciente se o paciente estiver estressado. Por quê? Porque esse paciente estressado, com muita adrenalina, com muito cortisol, com medo, ou então uma situação de raiva, de ansiedade, ele vai liberar uma grande quantidade de cortisol, ele vai estar com a sua imunidade mais baixa, ou seja, ele vai ter mais chance de desenvolver uma infecção pós-operatória, tá? E aí o risco de sangramento maior, porque o paciente vai ser aberto, vasos serão expostos, serão abertos, e aí ele não opera pessoas que estão dessa maneira. Portanto, o ideal é você tentar ao máximo buscar aquilo que vai te livrar desse estado de medo, para tentar ao máximo eliminar todo esse estado negativo e manter a tua química corporal positiva, a partir da postura corporal, a partir dos seus níveis de decisão. Outra coisa importantíssima é que o nosso cérebro, existe uma região chamada sistema límbico, e esse límbico ele fica armazenando tudo aquilo que vem a partir da emoção. Então, quando eu aprendo alguma coisa sobre um impacto emocional, aquele registro para mim pode durar muito mais tempo do que o que eu imagino. O aprendizado emocional ele é até mais duradouro, mais importante do que propriamente o aprendizado racional. Portanto, é importante cuidar da forma com a qual eu lido com as minhas emoções. Você lida com as suas emoções, com as emoções da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, porque isso é uma espécie de proteção emocional para a família inteira, tá bom? Então, um grande abraço, forte abraço para você, se cuida, se liga nesse vídeo, se liga nessa dica e até o próximo, tá? Grande abraço.